Meus amados, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aproveitando que já estamos em pés, quero convidá-los ao texto da palavra do Senhor. E para tanto quero levá-los ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 25. Atos capítulo 16, a partir do versículo 25. Para a nossa reflexão nessa noite. Bom estarmos na casa de Deus, pois a Bíblia diz que é aqui que Ele ordena a bênção e a vida para sempre. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pois mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos fora dela. Nos é precioso demais estarmos nos atos de Deus. Com chuva, sem chuva, com frio, com calor. Bom é nós estarmos na casa de Deus, santuário do Altíssimo, o lugar que Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Jesus. Os amados encontraram o texto, digam amém. Amém. Bendito é o nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Amém. Amém. Queiram tomar os vossos assentos, por gentileza. Graças a Deus. Meus amados, o texto que lemos, sem dúvida, é muito conhecido de todos nós. Muito provavelmente você já deve ter ouvido muita coisa interessante acerca deste texto bíblico, que fala-nos do momento em que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e foram alvos de uma intervenção divina, que foi um grande terremoto que desceu naquele cárcere e destruiu com os alicerces. E diz a Bíblia que eles foram livres. É interessante o contexto que introduz esse texto. A Bíblia Sagrada diz que Paulo, o apóstolo de Cristo, aquele que teve a grande dádiva de ir até o terceiro céu e ver coisas que ao homem comum e natural não foi digno revelar e relatar. Um homem tão extraordinário que teve a grande oportunidade de escrever o maior número de livros da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele era tão extraordinário que o lenço que ele utilizava para enxugar o seu suor, quando encostado nos enfermos, os enfermos eram curados de qualquer mal que possuíam. O apóstolo Paulo, um grande apóstolo de Cristo, e ele vai passar por uma experiência dolorosa. A Bíblia diz que ele vai ser preso, açoitado e encarcerado. E eu fiquei questionando ao Senhor: por que, Deus? Por que um homem tão extraordinário, um homem tão usado por Deus,
vai passar por um momento tão remoto, tão difícil, tão cruento na sua vida. Aleluia. Por que que o homem que teve a oportunidade de ver o terceiro céu e coisas inefáveis que ele viu, que lhe foi revelado, por que que ele passa por uma situação como essa? Aí Deus me levou ao texto do capítulo 16 de Atos, mas o versículo 9. Nós lemos o versículo 25. Quando você antecede, quando você vai lá no versículo 9, olha o que o versículo 9 diz. E Paulo teve de noite uma visão. O que Paulo teve? Uma visão. Vamos lá, 1, 2, 3. O que Paulo teve? Uma visão. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo teve uma visão. E o que Paulo fez? Paulo deu uma resposta positiva a esta visão. Ele foi. Ele atravessou a Macedônia e ele chegou numa cidade onde tinha uma moça que tinha um espírito de adivinha. E ela adivinhava as pessoas. E através dessa adivinhação que ela fazia, ela trazia lucro financeiro para os seus senhores. Até um dia que Paulo havia terminado de fazer o sermão, e ele passou pela menina, e a menina disse assim: isso aí é homem de Deus, viu? Paulo, ouvindo ela falar, se incomodou dentro dele e repreendeu. Eu te repreendo, espírito de adivinha. No momento em que ele repreendeu o espírito que estava naquela moça, ela foi livre e já não produziu mais lucro aos seus senhores. E por essa razão, Paulo e Silas foram presos. Então quer dizer que Paulo e Silas só foram presos porque eles resolveram andar na visão que Deus deu, que era atravessar a Macedônia e ajudar as pessoas. Você entendeu isso? Diga amém. Se eles não tivessem dado ênfase à visão inicial do capítulo 16, verso 9, no capítulo 16, verso 25, eles não estariam presos. Você alcança isso comigo? Diga amém. Amém. Então eu não erro a afirmação e a aplicação bíblica quando eu digo que Paulo e Silas só estão presos porque eles atenderam a visão de Deus. Aleluia. Por vezes vai ser assim. Você vai atender a visão que Deus te deu e você vai encontrar percalços como esse. Acusações, perseguições, pedradas, açoites, injúrias, calúnias, difamações, etc. E você vai ficar se questionando assim: mas como? Se eu estou procurando obedecer a Deus e andar na visão que Ele me estabeleceu, sim, Ele te deu uma visão, te deu uma ordem imperativa, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ele te deu uma direção, mas Ele não te disse que você não enfrentaria problemas, adversidade. Ao contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele também não disse que nós venceríamos o mundo, Ele disse que Ele venceu o mundo. Então isso aqui é interessantíssimo. E eu quero introduzir a minha pregação dessa noite te fazendo uma pergunta muito sincera, muito objetiva. Você responde se você quiser. Tá? Se Deus revelar a você que para você atender a visão que Ele tem para a tua vida, você vai passar por ações de perseguição, prisão, você vai se mover na visão de Deus ou você vai desistir da visão? Essa é a pergunta que não quer calar. Que a gente pede para Deus falar com a gente, para Deus usar o pregador que vem de fora, o profeta. A gente quer uma direção. Quem está solteiro quer casar. Quem é empregado quer ser um dia empresário, dono do seu próprio negócio. Quem é um obreiro que aspira pelo ministério, quer um dia ser pastor, quer ser uma liderança. Todo mundo quer crescer, mas a pergunta é: se Deus te mostrar o que tu vai passar para atender a visão de Deus, tu desiste da visão ou tu vai em diante? Tá aí uma boa pergunta, né? Se Deus te revelar tudo o que você tem para passar, dentro da visão que Deus tem para a tua vida,
Tu desiste dessa visão ou tu continua nela? Aleluia. Pois bem, eu quero te afirmar que muitos estão desistindo da visão de Deus para a sua vida, só porque os caminhos se afunilam. O sapato aperta, a calça encurta, a barriga dói, o problema chega, a crise chega, o dinheiro encurta. Basta as coisas não acontecer de acordo com o que ele programou, a situação ficar um pouco adversa, desiste da visão de Deus. Tu vai desistir da visão de Deus só porque o caminho está difícil ou não? Então, se você quiser continuar na visão que Deus te deu, mesmo que haja adversidade, deixa eu te apresentar alguns benefícios disso. Número 1, olha o que o texto diz. Paulo e Silas cantavam e oravam e cantavam hinos a Deus, estando presos e tendo sido açoitados. Quando você está caminhando dentro da visão que Deus estabeleceu para a tua vida, não há nada, absolutamente nada, de adverso que arranque a capacidade de você continuar adorando ao Senhor. Quem está focado na visão e no propósito de Deus para a sua vida, você pode estar passando por percalços, por adversidades, pode estar dando tudo errado, o céu desmoronando na tua cabeça, mas Satanás não rouba os altos louvores que engrandecem a Deus e que estão nos teus lábios. Eu vim aqui nessa noite para declarar que Deus está com os ouvidos abertos para ouvir a adoração de alguém que está aqui nessa noite e que muito provavelmente não esteja vivendo o seu melhor momento, mas é porque você está caminhando na visão que Deus te deu. Não importa se você está no melhor momento ou não, o que importa é que você está adorando a Ele. E quem é que veio para adorar, levanta a mão e libera o brado de glória. Deus quer te ver adorando em todo o tempo, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um hino que diz: quem me vê cantando, pensa que em todo o tempo foi só alegria. Pensa que a minha vida foi viver feliz e só cantar. Não é só cantar. Mas e por que canta? Porque o adorador não adora por conta de questões circunstanciais. A adoração não é circunstancial. Se a circunstância é favorável, eu adoro. Se a circunstância for desfavorável, eu murmuro. Não, o adorador, ele é adorador por excelência. Aleluia. E aqui há uma diferença de louvar a Deus e a diferença de adorar a Deus. Pastor, qual é a diferença de louvar a Deus e adorar a Deus? Louvar a Deus é quando eu estou reconhecendo aquilo que Deus faz. Louvar a Deus é quando eu reconheço aquilo que Deus faz. E o que é adorar a Deus? Adorar a Deus é quando eu reconheço aquilo que Ele é. Então a adoração está conectada à identidade de Deus e à minha. Se eu de fato sou um verdadeiro adorador que adora um Deus verdadeiro, as circunstâncias pouco importam. Aleluia. Eu posso estar numa cruz, crucificado como estava um crente chamado Policarpo, que era um crente da igreja de Pérgamo, uma das 7 igrejas da Ásia Menor, uma igreja chamada Pérgamo. Tinha crentes fiéis a Deus. E tinha um crente chamado Policarpo, que foi colocado numa cruz de madeira, crucificado, amarrado na cruz, e colocaram lenhas secas no pé da cruz, e um soldado com uma tocha de fogo dizendo: nega Jesus ou morre queimado nessa cruz. E ele grita e diz: acenda logo essa fogueira, porque ainda hoje eu verei a face do meu mestre como ela é. Gente que está disposto a adorar independente das circunstâncias. Então, quando eu estou focado na visão que Deus me deu, quando eu estou decidido em caminhar na visão que Deus estabeleceu para a minha vida, não importa as adversidades que surjam, eu não deixo de cantar e orar a Deus. Eu não deixo de orar e adorar a Deus. Essa é a primeira lição. Segunda, olha o que o texto diz, verso 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. De repente sobreveio um tão grande terremoto.
Você já ouviu falar o que um tão grande terremoto pode fazer? Sim ou não? Muito provavelmente você já deve ter visto nos noticiários o que um grande terremoto promove. Não sei se você lembra que lá em Tóquio, lá no Japão, existem algumas cidades que são constantemente atacadas por terremotos. Placas tectônicas se movimentam em grande escala e que promovem destruições catastróficas. Escolas são destruídas, hospitais são destruídos, tudo é dizimado pelo poder do terremoto. Inclusive, a tecnologia deles faz com que eles passem a construir as suas estruturas já se preparando para o terremoto. Então, quando fala de um grande terremoto, se lembra de uma grande destruição. Quando você fala de um grande terremoto, se fala de muitos óbitos. Mas o texto diz que houve um grande terremoto no cárcere, mas com a seguinte ressalva: o que, pastor? Ninguém morreu. Não houve destruição nenhuma. E por que, pastor? Porque quando Deus promove um terremoto, Ele não promove para destruir, mas Ele promove para edificar. Aleluia. Alguém crente do aleluia aí? Vou falar de novo. Há uma diferença, irmão. E nós precisamos estar ávidos para perceber quem é o autor do terremoto. Esse terremoto não está sendo promovido por Satanás. Esse terremoto não está sendo promovido lá em Tóquio. Não, esse terremoto aqui tem o dedo de Deus. É Deus que está promovendo. E quando é Deus que promove, não tem destruição, tem edificação. Então eu estou em Deus aqui nesse altar, nessa noite, para declarar que o terremoto que você está enfrentando é Deus para colocar algumas coisas no lugar. É Deus para trazer edificação, que Ele só trará se você estiver passando pelo terremoto dele. Quantos querem glorificar a Deus porque esse terremoto não é para a tua ruína, esse terremoto não é para a tua morte, esse terremoto não é para o teu fracasso, não é para o teu divórcio, não é para você falir, não é para você quebrar. Esse terremoto é para Deus ajustar algumas áreas da tua vida. Quem grande diga glória. Difícil de dar glória porque nós aprendemos sobre um Deus bonzinho, né? Um Deus maravilhoso, um Deus bonzinho, que não promove nenhum tipo de situação como essa. Mas o texto diz: Deus mandou um terremoto. E Deus costuma trabalhar assim, tá? Porque Pedro estava preso, Tiago tinha sido morto ao fio da espada, Herodes já ia matar Pedro também, mas a igreja fazia constantes orações por Pedro, e Deus mandou um terremoto também lá na cadeia de Pedro. Então você não é o único que Deus usa terremoto para colocar as coisas no lugar. Diga glória a Deus por isso. Tem que dar glória no terremoto de Deus, irmão. Eclesiastes 7,14 está escrito: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Porque Deus, Ele fez o dia bom e fez o dia ruim. Deus está em todos os momentos, em todas as situações. Deus também está no terremoto. Ainda no verso 26 está escrito: os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos, e acordando o carcereiro. Foca no 26 aqui, olha que interessante. O terremoto, ele vai respeitar uma trajetória. Olha o que o texto cronologicamente fala. Uma vez veio tão grande terremoto, e o que aconteceu? Os alicerces do cárcere se moveram. 1. Se abriram todas as portas. 2. Foram soltas as prisões de todos. 3. E o carcereiro acordou. 4. 4 coisas que o terremoto produziu. Digo glória a Deus antes que eu continue. Glória a Deus. Aqui o povo dá mais glória a Deus que na sede, né? Aleluia. Vamos fazer os cultos só aqui, hein, Júlio? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Diga glória a Jesus.
mexer com ela, eu vou fazer uns cultos lá, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que o texto diz, irmãos. Os alicerces do cárcere se moveram. Então percebo que o terremoto, quando veio, o terremoto trabalhou primeiro no alicerce. Depois as portas se abriram. Eu vou falar de novo. Olha que interessante isso aqui. Qual é a finalidade do terremoto? Não é abrir o cárcere para que Paulo e Silas e os demais presos sejam soltos? Sim, essa é a finalidade. Mas o que é que o terremoto produz em primeiro momento? O texto diz: os alicerces do cárcere se moveram. E depois diz que as portas se abriram. Por que Deus trabalha assim? Porque Deus não vai abrir portas sem antes trabalhar no teu alicerce. Você sabe o que é o alicerce de uma casa? O alicerce de uma casa nós não enxergamos visivelmente falando. Nós temos a sapata de um prédio como esse. Muito propriamente estão nas extremidades das sapatas. E por vezes construída a cada 3 metros, normalmente assim de praxe. E ligando as sapatas uma na outra, nós temos o alicerce, que é uma viga, que é feita, uma viga baixa, fazendo a ligação de todas as sapatas. E a alvenaria, que é a parede de tijolo, é construída em cima desse alicerce. Aleluia. Então o alicerce de uma construção é a base, é a estrutura de uma construção civil. Então olha que Deus está falando aqui, ó. Eu vou mandar meu terremoto, agora te prepara. Eu vou trabalhar primeiro na tua estrutura, para depois te abrir portas. Mas nós, cristãos evangélicos, somos tão bobos, mas tão bobos, que a gente gosta de um pregador e de um culto que o cara venha e comece a pular e saltitar e dizer: ei, eu vou te abrir, eu vou te honrar, eu vou isso, eu vou fazer aquilo, aquele. Nem o cabra que está recebendo essa palavra acredita nisso. Porque ele sabe que ele está todo desmantelado, todo em desacordo com as escrituras. Deus vai abrir porta assim, de forma irresponsável, abençoando quem é indigno daquela bênção. A bênção não é incondicional, a bênção é condicional. Ela acontece com algumas condições. Então, quando você é dado a ouvir palavra séria, responsável, uma palavra saudável como essa, quando eu falo, tu entende. Deus abre porta, abre, mas primeiro quer trabalhar na minha estrutura, no meu alicerce. Agora pergunta para mim, por quê? Porque se Deus não trabalhar no teu alicerce, na tua estrutura, para Ele te abrir portas, muito provavelmente quando Ele te abrir a porta vai te estragar. Aleluia. Nem todo mundo está preparado para viver as portas abertas que Deus tem para a sua vida. Tem gente que não pode andar de carro, tem que andar de a pé a vida inteira. Porque se andar de carro, se ganhar um carro, vai ficar lambendo o carro. Eu tenho um cabo meu, vou te contar uma coisa, eu estou com tanta raiva desse caboclo. Eu tenho um camarada lá, que é um camarada infeliz, até obreiro da minha igreja, mas é por pouco tempo, que eu vou dar um jeito de arrancar ele de lá. Ele tem uma estética de carro, o carro dele já tem alguns anos, é como se tu tirasse ele da loja agora. Mas aqui, ele chega a pegar, fazendo guspe, assim, tirar uma poeira. Rapaz! O caboclo até agora não apareceu ali para entregar um pedaço de pão às pessoas. Congrega comigo aqui na Matias Velha. Ele desapareceu. Porque não pode botar o carro dele em água de enchente. Não pode, o carrinho dele não pode. Deus o livre, o carrinho dele está em casa. O caboclo está escondido. É o camarada que ele não está preparado para ter um carro bom, para ter dinheiro, Porque aquilo ali está no coração dele. Vocês não me entendem? Entendendo? Então tem gente que não está preparado, a sua estrutura não está pronta para aquilo que Deus quer dar para ele. E aí Deus está dizendo: não, eu vou trabalhar primeiro na tua estrutura. Tem gente que pede. O camarada, a moça está solteira e quer o varão. Deus, eu quero o varão, aguenta para estar sozinho, quero o varão. Ela só ora pelo varão, mas não ora para estar preparada para receber o varão.
Que às vezes é alguém que vem já de uma vida já frustrada, traz bagagem do passado, cheia de mazela e precisa ser mudada, transformada para viver o novo de Deus. Então a oração é errada. Ao invés de você pedir para Deus te abrir porta, você pede então para Deus preparar você, para que quando a porta se abrir, você esteja pronto. Então esse é o processo de Deus. O processo de Deus, ele é cronológico. Ele respeita princípios. Deus não vai te abrir uma porta sendo que você não está preparado para desfrutar dessa porta. Primeiro ele vai trabalhar no teu alicerce, na tua estrutura. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu estava todo bobo, todo vaidoso, porque nós conseguimos fazer as transmissões ao vivo da nossa igreja pela live do YouTube, áudio tirado da mesa, tudo padrãozinho, estava top, gente de outros países vendo as pregações, sempre eu que prego na minha igreja, e eu estava tipo, cara, daqui a pouquinho nós vamos estourar como igreja. Agora os 2 notebooks foram molhados, embaixo d'água, não tem mais live, não tem mais igreja, não tem mais nada. E eu estou lá tirando barro hoje, trabalhando na igreja, assim, chorando, e Deus falou assim, tu não está pronto ainda. Aleluia. Eu estou te vacinando, estou te lapidando. E a hora que eu resolver estourar o teu nome, ninguém vai parar. Eu tenho um cantor amigo meu, vou dizer porque ele fala isso, eu vou dizer o nome, o Evaldino Espíndola, lá de Cachoeira. Nego feio na itinerância já, compositor, uma benção. E a gente viajando por aí na itinerância, ele falava, ele era muito frustrado, porque ele compunha hinos, vendia os hinos, cantores estouravam cantando o hino dele e ele não estourava. Ele vivia chateado com Deus. Deus por quê? Para quê? Deus por quê? Deus para quê? Deus. Eu não abro a porta para quem não está pronto ainda. Pergunta para quem está aí, vai deixar Deus trabalhar no teu alicerce ou vai querer só porta aberta? Alicerce, estrutura. Deixa Deus trabalhar na tua vida, porque a Bíblia diz que Ele vai trabalhar em nós até que a obra seja perfeita. Deus está te lapidando, te preparando para coisas grandes e incríveis que Ele tem para te dar. E quando você estiver pronto, Ele colocar nas tuas mãos, nem a inveja, nem o diabo, nem o ciúme, ninguém vai arrancar nas tuas mãos aquilo que Deus vai te dar. Quem crê nisso, levanta a mão e dê um brado de glória. Você está numa faculdade de Deus. Deus está te forjando, te preparando para um tempo glorioso que nem você imagina que você vai viver. Oh, aleluia, eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. Deus está trabalhando na nossa estrutura. Lembra do crescimento da escola de profetas? Os alunos do profeta Eliseu disseram, nós vamos descer no Jordão e cada um de nós vai cortar lá uma viga. Uma viga. A ampliação da escola de profetas foi uma ampliação de vigas. Nós não vamos lá cortar costaneira. Não, vamos cortar viga. Porque viga fala da estrutura. Uma viga fala da estrutura. Então ele está dizendo assim, nós vamos ampliar, mas com estrutura sólida. Aleluia. Aleluia. Glória. Deus tem ministrado muito isso no meu coração. Não importa quantos tenham, mas que seja sólido. Glória a Deus. Não importa quantas cadeiras tem, que essa conversa até meio que diabólica a gente encontra nas convenções entre os pastores. Quantos membros cabe lá? Quantas cadeiras tem? Não importa, isso aí não importa. O que importa é que seja um crescimento sólido, trabalhado na estrutura, que seja um crescimento coeso, que seja um crescimento bíblico, genuíno, de verdade. Eu sinto que Deus está trabalhando na estrutura também. Glória a Deus. Os alicerces do carro se moveram e logo se abriram todas as portas. Todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. Então quer dizer que no momento em que ele trabalha na minha estrutura, trabalha no meu alicerce,
Eu não vou viver as bênçãos de Deus de forma fracionada. Ele abre uma porta na segunda, ele abre outra porta na terça, ele abre outra porta na quarta. Não, o texto diz: e movendo os alicerces, ele abriu todas as portas. Esse é o segredo, irmão. Deixa Deus mexer com a estrutura. Deixa Deus mexer com a tua base. Deixa Deus mover. No momento que Ele trabalhar na tua estrutura, meu irmão, você não vai dar conta. Como diz lá a profecia de Malaquias, não vai ter lugar no celeiro para guardar. Não vai ter. Trabalhou na estrutura, acabou, meu irmão. E tu conhece quando o camarada está pronto. Você conversa 2, 3 minutos de prosa, você sente segurança. Você percebe um nobre caráter. Você percebe uma pessoa não vaidosa, não amante de si mesmo. Uma pessoa amadurecida no falar, que está vivendo a sabedoria de Deus. Não chega a dar gosto de conversar. Está pronto. O material já não é mais a sua missão, não é a sua prioridade. Se tem, tem. Se não tem, também não tem problema. Coisa boa quando alguém está pronto. Lembro-me que a minha mãe fazia bolo. E a gente ficava na volta, né? Criança do interior, tinha celular na mão. O entretenimento da criança era ficar na volta dos pais. Era desfrutar dos pais. Hoje os filhos não desfrutam dos pais, porque é videogame, é celular. Eu lembro-me que a minha mãe se propunha em fazer um bolo. Ela pegava a bacia e começava a movimentar os ingredientes do bolo, e a minha irmã ficava na volta da mesa. Você estava na cadeira: ô mãe, o que a senhora vai fazer? Eu vou fazer um bolo. Aí eu já gritava: rapa é minha, que a rapa era do primeiro que gritasse. Quem gostava de comer rapa de bolo? Né, com o dedão, que pá, né? A rapa é minha. E nós ficava naquela ambição ali de comer o tal do bolo e tal, sempre esfameado, querendo o bolo. E aí, eu lembro que ela dizia assim, nós ficava olhando pro forno, toda hora olhando pro forno: mãe, não deu, mãe, não, mãe. É eu que boto o palitinho do dente, tá, mãe? É eu que... Porque aí o filho, cada um quer fazer uma coisa, né? Cada um quer ajudar. Mãe, o ovo eu que dou pra senhora. E aí ela dizia assim: não pode abrir o forno antes do tempo. Aleluia. Você usou os melhores ingredientes, você bateu a massa, né? Você pegou a farinha, tacou o açúcar, você pegou, colocou a gema, você pegou a clara, fez uma neve para o bolo ficar fofinho, você jogou junto. Viu que eu sei do bolo? E aí você fez, você bateu, você botou o royal, você não bateu, só mexeu o royal para não embolotar, mas se abriram fora do tempo, acabou. Fica aquela solinha matemática. Tinha para quem está do teu lado antes do tempo, abatuma, irmão. Enquanto a porta não abre, Deus está trabalhando no alicerce. Mas quando estiver pronto, todos verão a glória de Deus sobre a tua vida. Quem crê, diga amém. E eu encerro para nós ir embora abençoados. Olha o que o texto diz. Os alicerces do cárcere se moveram, abriu-se as portas, todas as portas, foram soltas as prisões de todos. Isso aqui é violento demais. Paulo e Silas estavam presos, mas quem cantava naquele cárcere era Paulo e Silas, não eram os presos. Por quê? Porque Paulo e Silas eram os crentes daquela cadeia. Só que embora Paulo e Silas sendo os crentes daquela cadeia, tinha mais gente presa, assim como tem na tua família. Você é o crente da tua família, mas tem gente presa na tua família. Muita gente presa. Mas sabe o que aconteceu aqui? Quando Paulo e Silas, eles tiveram seus alicerces movidos, a Bíblia diz que as prisões foram soltas de todos.
Quando você resolve continuar cantando e orando em meio a circunstâncias adversas, e você aceita Deus trabalhar na tua estrutura, no teu alicerce, na tua base, no teu interior, no teu caráter, quando Deus entra em cena, Ele vai colocar todo mundo da tua família em liberdade. Quem crê, diga glória a Deus. Então quer dizer, eu entendi fazer isso aí. Deus trabalha em você para libertar os teus. Por quê? Porque os teus são ferramentas de ajuste para trabalhar em você. Muitos não entendem isso. Ah, mas a minha filha está parada na fé. Ah, mas o meu filho. Ah, mas o meu genro. Ah, mas não sei quem. Ah, não sei o que. Então, alguma coisa está com problema em você. Que a salvação deles está intrinsecamente conectada à minha. Pegou ou não pegou? Eu vou provar no texto bíblico. Nesse mesmo texto aqui, Paulo vai olhar para o carcereiro que pegou a espada e quer se matar. E Paulo diz, cara, não precisa tirar a tua própria vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Tu! Como é que é ali a gramática ali, ó? As conjunções ali. Eu, tu, não é? Ele, nós, vós, eles. Você estudou, né? O eu é o quê? A primeira pessoa no singular, no caso reto. Aí, viu? Lembrei. O tu é a segunda pessoa no singular. O que Paulo está dizendo? Crê tu no Senhor Jesus, porque a salvação primeiro é individual. Romanos capítulo 14, verso 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então primeiro tu, e através do que tu vai viver no Senhor, isso vai refletir nos teus. Será salvo tu e a tua casa. Amém. Então quer dizer que se a minha casa não está em sujeição, se a minha casa não está vivendo plenitude em Deus, alguma coisa está errada em mim. Ou eu não estou orando como eu deveria, ou eu não estou jejuando como eu deveria, ou eu não estou vivendo plenitude de Deus como eu deveria, ou não estou tão envolvido na obra. Alguma coisa em mim está errada. Isso é fato, isso é Bíblia. Quer ver? Eu vou dar um outro texto para vocês. Josué capítulo 24, verso 15. Josué diz assim, ó: se vocês quiserem servir os deuses dos amorreus, vão e sirvam. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Josué está dizendo, eu sei que para minha casa servir ao Senhor depende de mim. Depende da minha intensidade, depende do meu servir, depende da minha posição. O meu posicionamento em Deus determinará o posicionamento dos meus. Então o terremoto mexe com a estrutura de Paulo e Silas, a tal ponto de todos serem soltos, que estavam na mesma casa, no mesmo cárcere que eles. Fala para quem está do teu lado, está preparado para ver gente da tua gente ser liberto esse ano ainda? Glória a Deus. Diga para ele assim, não depende de Deus, depende de você, meu irmão. Depende de Deus, depende de você. Impossível você viver uma vida fervorosa em Deus e não colher os resultados disso. Eu encerro. Glória a Deus. O texto diz assim, ó, que o carcereiro acordou. Veio um tão grande terremoto, mexeu com os alicerces do cárcere, todas as portas se abriram, a prisão de todos os presos foram soltas e o carcereiro acordou. Glória a Deus. E se eu disser que tem terremoto que vem só para acordar quem está dormindo? E se eu disser que tem enchente que vem para acordar quem está dormindo, você acredita? Aleluia! Será que você está entendendo o que eu estou falando? Se eu disser que tem Covid que vem só para acordar quem está dormindo? Se eu disser que tem desemprego que vem para acordar quem está dormindo? A Bíblia diz, irmãos, que o barco em que Jonas estava dormindo no porão começou a ser despedaçado. Um temporal, uma tempestade tão grande que eles começaram a lançar sorte entre eles, os marinheiros,
para saber quem é que estava em pecado ali, porque todo mundo ia morrer. Isso aqui é Deus punindo a gente. Nós vamos saber quem é que está em pecado aqui, para saber por que Deus está tão irado com essa embarcação. Nós vamos morrer aqui. Até que o vivente que estava dormindo lá embaixo acordou. Acharam ele dormindo lá embaixo, acordaram. Rapaz! Tu não está vendo que nós estamos no meio de um temporal, de uma tempestade, que o navio está se despedaçando todo? Da onde tu veio? Quem tu é, vivente? Acordaram ele. Me ajuda a pregar, diga para quem está e diga assim: tem coisas que vêm para acordar quem está dormindo, viu? Ah, nós vamos divorciar, agora não tem mais volta. Não é divórcio, não, é só para acordar. Ah, mas meu nome, o cartão, a fatura, ai, agora estou sem dinheiro, meu Deus, então fica tranquilo. Não é nada de SPC e Serasa, é só para acordar. Ah, é para acordar, irmão. Deus, aleluia. Ou você acorda por bem, ou você acorda pelo temporal, pelo terremoto. Tem muita gente sonolenta demais por aí que o terremoto vai começar a acordar. Você bota para despertar. Tem gente que sabe que tem o soneca, né? O modo soneca. Que aí ele toca, depois vai tocar de novo. E você volta a dormir. Esse despertador aqui você domina, comanda ele. Até desligar ele, você desliga. Agora, domina o terremoto que eu quero ver. Deus está interessado em despertar algumas pessoas aqui nesse culto. Eu digo aqui nesse culto porque Deus não fala com o ausente, Ele fala com o presente. Se essa palavra é para mim e para você, é porque realmente Deus quer nos despertar. E se você reconhece que precisa ser despertado por Deus, fica de pé comigo, vamos orar em nome de Jesus. É uma oportunidade nessa noite de sermos visitados pelo Espírito Santo. Aproveitar que tem pouca gente, vamos vir mais aqui à frente, mais perto. Vamos orar junto aqui na frente. Vamos viver o terremoto de Deus aqui junto. Oh Deus, aleluia. Pega na mão do teu varão aqui. Aleluia. Deus falou para mim assim, ó, diga para ele que sou eu que estou falando com ele. Principalmente quando ele sai dizendo assim, eu ouço, mas eu não concordo. Pelo menos não com tudo que eu ouço. E Deus falou para mim assim, ó, diga para ele que eu chamei ele para ser diferente. Deus quer quebrar uma maldição na tua vida. E essa maldição que Deus está quebrando é o desânimo do fazer a obra. Deus manda dizer que o desânimo não vai atingir a tua vida. Porque o termômetro da tua prosperidade está conectado ao quanto tu te entrega na obra que Deus tem para a tua vida. Eu vejo você assumindo uma responsabilidade. Deus está te colocando num canto de parede. Não tem para onde você fugir. Ele conta contigo. Deus manda dizer, faça o que Deus te mandou fazer, como para o Senhor. Faça a obra como para o Senhor. Eu não sei onde tu trabalha, eu não sei como é que tu ganha teu pão, mas Deus manda dizer, Ele vai te fazer cabeça e não cauda. Ele vai te fazer cabeça e não cauda.
Deus manda dizer que vai ser só no início, mas eu vejo a obra de Deus prosperando a tua vida. Não sei como vai acontecer, mas no momento em que tu trabalhar, o dinheiro não vai ser problema para você. Diga: eis-me aqui. Isso. Te prontifica. Te apresenta, diga assim: ó, pode contar comigo, eu estou pronto. Porque Deus vai colocar uma obra nas tuas mãos. Calaba da Sarabacabadara. Deus sabe do amor que tu tem pela obra. Camada chora me dobro como nobre a séria. Chome livre a sob na comanaia. E teve alguns dias que você ficou meio distante, você ficou meio de fora, e você diz: Deus, eu não aguento, eu não fui chamado para isso. Da calabra o iti como nobre assai, independente dos outros, eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Da calama nurebio como nobre assai. Deus manda dizer: filho, te joga de cabeça na minha obra. Da canarabachone narádia, porque só assim tu estará protegido. Teu inimigo tem te cercado de todos os lados, mas o teu casamento é mais precioso que as bandejas. Eu estou guardando a tua vida, teu matrimônio, mas faça aquilo que eu te chamei, porque senão tu não vai resistir. Dá um abraço na tua varoa, porque Deus é livramento, Deus é vitória, Deus é milagre. Canta. Fecha os teus olhos e deixa o renovo descer sobre a tua vida. Quando ele ordena, faz o mar se abrir.
operando Ele, ninguém vai resistir. Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando Ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida Ele vai mudar. Cita Ele aí onde tu está. Ele vai. Hoje a tua vida Ele vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida Ele vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra. Nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo. Arranca a doença, deixa o custo. Quando Ele ordena, faz o mar se abrir. Operando Ele, ninguém vai impedir. Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba o murar. Quando Ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida Ele vai mudar. Cita Ele aí onde tu está. Ele vai. Hoje a tua vida Ele vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida Ele vai mudar. Erga a tua mão e o adore nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Erga a tua mão e o adore nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Um abraço nesse Paulo, esse Silas que está do teu lado. Diga para ele aí, as portas se abriram, meu irmão. Ah, o terremoto trabalhou em você e as portas se abriram. Aleluia. Quem crê, diga glória a Deus. Quem tem certeza de que o milagre aconteceu, diga amém. Graças a Deus. Tem alguém nessa noite para entregar a vida a Cristo? Alguém que entrou aqui precisando voltar para os caminhos do Senhor, voltar para Jesus? Tem alguém que estava parado na fé e queira voltar para o Senhor nessa noite? Não? Todos estão firmes com Deus? Então diga glória a Deus. Bênção de Deus, né, irmãos? Bênção de Deus. Aleluia. O pastor Éder não chegou, mas estava bom esse lugar, né? Deus falou conosco nessa noite aí, mensagem poderosa. E amanhã vai ter continuidade lá na sede, né? A partir das 19 horas, né? 19 horas. Vamos estar lá então, irmãos, às 19 horas, no centro ali, dando continuidade nesse trabalho. Esses 40, vai dar 43 dias, né? De oração aí, 40 dias na presença do Senhor Jesus. E é assim, quando faz uma campanha assim, as portas se abrem, né? Faz uma campanha assim, não tem o que segure, né? É um propósito que faz. Isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico, né? Isso aí lá, Rainha Esther lá botou o povo todo em jejum e oração lá e teve o resultado, né? Teve o resultado lá de... Esse nome do veio agora aqui, né? Ficando velhinho, vou esquecendo, né? Fez um propósito lá, botou toda a igreja em jejum e oração. Inclusive ele disse até os animais, não era para dar
alimento, né? Rei Josafá, lembrei o nome dele aí. Não, nem os animais. E eu me lembro aqui em Nova Santa Rita, nós tinha o irmão Sérgio, né? Esposa da irmã Romilda, saudoso já no Senhor. Ele cuidou da igreja da Pedreira ali. E daí não se convertia ninguém, pouquinha gente. Trabalho novo. E foi o segundo encarregado da igreja. E não tinha gente de se converter. Aí o irmão entregou para ele num culto que ele trouxe o irmão para pregar. Aí o irmão disse para ele assim, ó: te coloca na presença de Deus, jejum, bota a tua casa em jejum para você ganhar alma nesse lugar. Aí no próximo domingo ele foi e disse assim: irmãos, lá em casa eu botei tudo no jejum, lá, as crianças, tinha tudo, as criancinhas pequenininhas, né? A irmã Romilda, todo mundo. E aí ele tinha uns bichinhos, lá tinha uma criação de galinhas, umas ovelhinhas, né? E um porquinho no chiqueiro, e tinha uma vaquinha de leite lá, né? Não deu comida para ninguém naquele dia. E aí eu disse para ele: então tu fez igual o Josafá, botou até os bichos e ele disse assim: mas nós vamos ganhar alma aqui nesse lugar. E naquela noite apareceu lá uma mãe de santo no culto. E aí chegou e disse para ele: eu quero que tu ore por mim, eu sou viciado no cigarro, eu quero que tu ore para que esse vício do cigarro vá embora. O médico disse que se eu não largar eu vou morrer. E daí ele disse: não, nós vamos orar. E daí eu levantei assim do lugar e disse assim: deixa que eu vou orar por você. Não, você não. Eu disse: mas por que eu não? Não, eu quero que ele ali ore por mim aqui. Por que tu não quer que eu ore? Não, você é diferente, você vai querer tirar o diabo do meu couro? Eu não quero isso, eu quero só não fumar mais. Aleluia, mas foi vitória, Deus fez obras grandes naquele lugar ali. Oh, aleluia. Nosso agradecimento a todos, né? Pastor Alex, que Deus abençoe. Vai estar conosco amanhã lá. Amanhã lá, ó, lá. Aleluia, vamos convidar, irmãos, vamos lá e trabalhar na obra do Senhor. E você não sai correndo aí para a rua, que lá na rua está mais frio ainda, viu? Primeiro tem um lanchezinho ali, ó. Vamos colaborar com os irmãos ali. Faz o lanche, depois chega em casa, janta de novo e tal. Crente é assim, ele não bebe, mas come bastante, né? Então vamos fazer isso aí. Ele tem uma mensagem do pastor Marcos Feliciano que ele prega lá. Ele diz que o inimigo não consegue ter a satisfação que um crente tem de comer uma comida e tomar uma Coca-Cola. O crente come e fica satisfeito, e o diabo fica pensando: como será que é isso aí? Ele não come, é espírito, né? Mas o crente se deleita nisso aí. Oh, glória a Deus, amém? Vamos orar aqui. Esse aqui, tá. Vamos orar. Diz o nome agora. Sabe o nome dele? Não, mas acabou seria. Está sentadinho na escola, o moço aqui, que é um amigo meu, a senhora lá, a Suidente, a moça aqui, são todas assinando minha boletim. Que bênção. Eu deixei para o pastor Hélio fazer a apresentação e não veio. Olha aí, ó. Olha aí, que bênção. Bênção de Deus. Bem-vindo nessa noite, viu? Se tu gostou, volta de novo aí. Nossos cultos aqui, irmãos, são nas terças-feiras e no sábado, a partir das 20 horas. Porque é dia de semana, tem gente que trabalha, né? E que nem hoje eu vim sozinho. E a Rose chegou do serviço, deixou o carro na rua e eu já estava prontinho, pulei para dentro e viu a hora que eu cheguei aí, já estava em cima da hora, né? Então por causa do comércio, irmão, então tem aqui essa dificuldade de chegar um pouco mais cedo na hora do culto. E ela tinha que tomar banho, tomar café e coisa arada, ficou em casa, não pôde vir. Então os cultos são a partir das 20 horas, terças-feiras e sábados. Os outros dias, segunda, quarta, quinta, sexta e domingo, é lá na sede, lá no centro de Nova Santa Rita. Fale um amém? Amém! Deus abençoe a todos os irmãos, mas agradecer o nosso pregador aí, os demais. Deus abençoe grandemente nossos músicos. Que a graça, a paz, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Se nós dissemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém.
Esse despedido da paz do Senhor, Pai, entregamos nas tuas mãos esse pedido. Eu sei que tu és poderoso para tocar essa pessoa agora, em nome de Jesus. Entregamos nas tuas mãos para que o milagre seja realizado. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fazer aquele canto maravilhoso. O irmão falou aqui do carro limpo lá, bonito, cheirosinho desse irmão lá. Eu conheço o irmão lá da Cigueira de outro aqui, ele tem um carro, um dia o irmão convidou, vamos lá no Picadão, na minha escala lá. Não vou não, quando eu ver meu carro hoje, está muito necessário de chão aí. Mas eu tinha um carro assim, e toda semana eu passava a cerinha nele, avisava, olha, não é só Jesus da causa, sabe o que aconteceu? Roubaram. Jesus tirou.